Atos capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. E achando um navio que navegava para a Fenícia, embarcamos e zarpamos. E avistando a Chipre, e deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, pois ali o navio deveria ser descarregado. E, encontrando alguns discípulos, demoramo-nos ali 7 dias, os quais diziam a Paulo, por meio do Espírito, que não subisse a Jerusalém. E quando cumprimos aqueles dias ali, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E ajoelhando-nos na praia, oramos. E nos despedimos e embarcamos no navio, e eles retornaram para casa. E quando concluímos nossa navegação de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, passamos um dia com eles. No outro dia, saímos e chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. Este tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e permanecendo ali por vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e veio até nós, e tomou a cinta de Paulo, e atando os seus pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, ao varão a quem pertence este cinturão, os judeus assim o atarão em Jerusalém e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos isto, rogamos-lhe nós e os moradores daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e partindo meu coração? E partindo-me o coração? Pois eu não só estou pronto para ser atado, mas preparado para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não foi persuadido por nós, nos calamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. E conosco foram alguns dos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam regozijantes. No dia seguinte, Paulo entrou conosco para estar com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. E tendo-os saudado, contou-lhes uma por uma as coisas que Deus fizera por seu ministério entre os gentios. E quando eles ouviram isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe: Estás vendo, irmão, quantos milhares há entre os judeus, daqueles que creem, e todos eles são zelosos da lei. E ouviram a teu respeito, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se fará, pois? Certamente a multidão se ajuntará, pois saberão que tens chegado. Faze, pois, o que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma-os contigo e santifica-te com eles, e paga por eles os gastos. E então rapem a cabeça, e saberão aqueles que tudo que foram informados a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas em ordem e guardas a lei. Todavia, a respeito dos crentes gentios, nós já havemos escrito, determinando que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então, no dia seguinte, Paulo, tomando consigo aqueles varões, já santificado com eles, entrou no templo, anunciando o cumprimento dos dias da santificação, até que fosse feita, em favor de cada um deles, a oferta equivalente. E quando os 7 dias estavam quase por terminar, os judeus da Ásia, tendo-o visto no santuário, incitaram a turba, e o povo lançou as mãos sobre ele, gritando: Varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, a todo o povo contra a lei e contra este lugar, e ainda introduziu os gregos no santuário, contaminando este santo lugar, porque tinham visto a Trófimo de Éfeso com ele e pensavam que Paulo o introduzira no santuário. E toda a cidade ficou alvoroçada, e houve grande ajuntamento de povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do santuário, e imediatamente as portas se fecharam. Enquanto eles procuravam matá-lo, subiram ao comandante da coorte e o avisaram de que Jerusalém estava em grande confusão, o qual, tomando consigo os soldados e centuriões, desceu correndo até eles, e quando viram o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então o comandante aproximou-se, prendeu-o e mandou que fosse atado com 2 cadeias, e indagava quem era ele e o que tinha feito. E do meio da turba, uns gritavam de um modo e outros de outro,
Mas como ele não podia saber a razão daquele alvoroço, então mandou que o conduzissem à fortaleza. E aconteceu que, chegando às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da turba, pois a multidão o seguia gritando: mata-o! E quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo disse ao comandante: lícito é-me dizer-te alguma coisa? E ele lhe disse: conheces o grego? Não és porventura o egípcio que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 varões dos sicários? Mas Paulo lhe disse: certamente eu sou judeu, natural de Tarso, cidade célebre da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. E depois que o comandante lhe permitiu que falasse, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão, e sendo feito um grande silêncio, comunicou-lhes em língua hebraica, dizendo: